Pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade, então, hoje ao capítulo 13, as reformas, a vida nas grandes cidades, né? Na, último, na última parte, a gente trabalhou as reformas urbanas em Paris e Barcelona. Nós vimos a condição, né, da vida dos trabalhadores, principalmente na Inglaterra e na cidade de Londres, com Engels. Então, hoje vai haver a continuidade e como que o Brasil vai assimilar essa condição ou essa perspectiva dessas reformas urbanas, tá? Então, ainda no capítulo 13, nós vamos pegar e vamos trabalhar a continuidade aqui. É, Antes de entrar em Brasil, ele fala que as cidades, né, ou as grandes cidades, principalmente, elas são o centro dos problemas sociais da modernidade. O que seria isso, né? A cidade ela passa a ser o espaço mais importante a partir da Revolução Industrial, com maior concentração de pessoas, e isso vai concentrar gradativamente problemas sociais. E com a questão, né, com esse advento, com essa questão de uma grande quantidade de pessoas morando nessas cidades, eu vou ter que essas cidades elas vão acumular, tá, protestos e ações políticas. Percebam, em qualquer ação, qualquer tipo de protesto, elas ou esses protestos são feitos principalmente nas grandes cidades, com pessoas onde tem um maior engajamento ou que tem uma possibilidade de se encontrar e realizar um protesto contra uma determinada causa ou ação realizada do governo ou de um outro grupo de pessoas, tá? Então, o que ocorre? As cidades elas vão se tornar esse espaço, então, político, né? Ela é um espaço político, econômico, social, cultural, e ela vai ser alvo, né? Ela vai concentrar esses protestos e ações políticas. Veja, no Brasil vem ocorrendo grandes atos desde 2013, né? Então, nas principais cidades, seja por um determinado motivo ou por outro, os protestos vêm ocorrendo de forma constante. As cidades elas vão se transformar nos principais alvos de guerra, né? Porque se a maior parte da população, se a maior parte econômica está concentrada na cidade, então, lógico, né, a guerra também muda. Então, o que acontece? Se eu conseguir mobilizar, se eu conseguir atingir pontos estratégicos dentro de uma grande cidade, aquele país, aquela nação vai ficar enfraquecida. Contudo, o número de civis que vão ser mortos aumenta, né? Porque você tem como eu posso dizer para vocês, você tem uma densidade demográfica muito maior do que existia antes, né? Muito bem. Agora, quando a gente fala de Brasil, tá? Então vamos lá. A ideia aqui, processo de urbanização do Brasil, a questão de moradia. Nós temos como ponto inicial de um processo de transformação urbana, tá, no Brasil é a vinda da família real, tá, em 1808. Existia cidades antes disso? Existia. Você já tinha cidades formando em todo o território. Você já tinha Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Ah, o que ocorre? Você tem a região da mineradora, que vão formar um núcleo ali, um grupo de cidades. Porém, a ideia de transformar ou de criar um plano racional para modificar algumas estruturas da cidade começa em 1808 com a família real. Qual? Né? Não sei se você já deve ter visto isso em história, mas quando a corte vem para o Brasil, e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, eles vão implementar algumas reformas. Eles vão fomentar, por exemplo, eles vão criar a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, você tem a fundação do Banco do Brasil, você tem a liberação da imprensa régia, e, além disso, o que começa a acontecer? Né? Como não tinha casa o suficiente para os nobres que vieram com o rei morar, você vai ter uma expropriação das casas do Rio de Janeiro para os nobres. Né? Então, o rei vai determinar
que determinadas casas fossem desocupadas para que os nobres portugueses morassem nelas, né? E isso vai ser sem nenhum tipo de indenização, vai ser uma imposição real. E começa, no caso, os nobres, eles têm outras casas, né? Eles vão ter uma outra moradia, principalmente no campo. E isso começa a dar uma nova forma na questão urbanística do Rio de Janeiro, porque essas casas vão ser reformadas, essas casas vão ser adaptadas para receber esses nobres. Porém, ao final, no início do século XX, com essa ideia toda de modernização, o Brasil tendo uma economia baseada no café, de certa forma, forte, né? Apesar de ter constante crise, mas você tem que o café ele vai ser um fator econômico muito forte e determinante para o Brasil. Tá? Então, o Brasil vivia entre crises e benefícios do café. Qual que era a ideia? Era fazer com que o Brasil, como eu posso dizer para vocês, ele acompanhasse o ritmo de modernização. E qual que é o principal símbolo de modernização que o Brasil tem, tá? Do final do século XIX para o início do século XX. Olha só, a nossa república. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Então, qual que era a ideia? Eu fazer com que tudo que representasse a monarquia ela fosse considerado que é atrasado e tudo que a república cria como algo que novo, moderno, tá? Então, qual que era a ideia? Era criar, fazer com que a capital da república, na época, o Rio de Janeiro, transformasse numa metrópole moderna. Tá? A ideia era copiar, fazer com que o Rio de Janeiro se equiparasse com as grandes cidades da Europa, principalmente Paris, tá? Que é o centro cultural de referência que o Brasil tinha. Então, qual que era a ideia? Como nós vamos fazer isso? Reformas urbanas. A gente tem que mostrar que o Brasil também é moderno. Então, nós vamos começar a ter o advento desses processos de revolução industrial. O Brasil vai começar uma industrialização tardia, mas vai ter. Eu vou ter o desenvolvimento, eu vou ter a criação de bondes, eu vou ter a questão do automóvel, eu vou ter toda essa ideia de que o Brasil, agora que a capital da República, vai receber esse tipo de modernidade. Então, em 1902, entre 1902 e 1906, o Pereira Passos, que é prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e que depois ele vai ser o mentor dessa reforma, ele vai pensar uma reestruturação da cidade do Rio de Janeiro pensada nas reformas de Haussmann em Paris. Tá? Nesse processo, para ele fazer as reformas, o que vai precisar ser feito? Ele vai precisar destruir vários casebres do centro para ele poder abrir a Avenida Central. Tá? Essa Avenida Central tem cerca de 2 quilômetros de extensão e cerca de 30 metros de largura. Tá? E o que vai acontecer? As pessoas, né, os ricos proprietários desses casebres ou dessas casarões vão receber indenização. Os pobres, não. Então, o que vai acontecer? A população pobre que morava nessa região central, que teve sua casa destruída pelo esse projeto chamado Bota Abaixo, né, como ficou conhecido, eles vão sofrer um processo de exclusão. Eles vão ter que mudar-se do centro, eles vão ter que começar a ir para onde? Para a margem da cidade, para bairros mais distantes. E isso também vai estar ligado à revolta da vacina. Não sei se vocês já viram ou não. A questão da vacinação forçada, que vai ocorrer também no Rio de Janeiro por conta de uma epidemia de varíola, tá? Além de outras doenças. Então, vai criar um clima de tensão, de que a cidade está passando por transformações urbanas e também por questões, e se eu não estiver enganado, a revolta da vacina em 1904, tá? Também por questões de sanitarismo. Então,
uma das justificativas para a reforma urbana é a questão sanitária, mas, na verdade, ela é muito mais estética aí nessa questão e ela vai ter um processo de exclusão social muito grande. A arquitetura, ela muda de acordo com a sociedade, né? Então, assim, a arquitetura nossa hoje do século XXI não é mais provar o modernismo, os adventos do progresso, mas de que sentido eu vou usar isso? Eu vou usar esse progresso para a preservação ou a arquitetura humana e a preservação ambiental. Então, eu tenho que pensar agora muito mais em como nós, seres humanos, vamos poder sobreviver em determinada área, em determinado espaço. Tá? No Brasil, não se tem, tá? Você só começa a ter programas sociais de moradias somente após a ditadura militar. Com a Constituição de 1988, ela garante a ideia de que todos os brasileiros, todos os cidadãos têm direito à moradia. Então, ela tem, dentro, se eu não estiver enganado, do seu parágrafo 5º, tá, a ideia de que nós somos livres, iguais, temos direito à educação, temos direito à saúde e temos direito à habitação. Então, você começa a ter programas sociais do governo para criar e promover projetos de habitação. Tá? E isso é uma defasagem que o Brasil tem. Tá? Você tem um grande número de pessoas que não possuem casas, tá? Hoje comumente chamado de sem-tetos, não sei se já ouviram falar. Mas qual que é a ideia? Você precisa, ou a ideia seria você ampliar a questão de moradia, e se você amplia a questão de moradia, automaticamente, né, nessa questão de diminuir a desigualdade, você estaria eliminando também problemas como a questão de saneamento e saúde básica. Então, a ideia era fazer o quê? É criar planos habitacionais para fazer com que as pessoas tivessem acesso a melhores condições de vida, tá? Então, o que ocorre? Esses programas habitacionais visam melhorar e visam, de certa forma, diminuir esses problemas que ocorrem principalmente nas grandes cidades. Se a gente for pensar, é nas grandes cidades que a gente encontra a maior parte da população de rua, a gente tem um grande número de pessoas morando em comunidades ou em favelas, mas em casebres de, como eu posso dizer, papelão, de lona, pequenas estruturas de madeira, situações bem precárias, sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de higiene. Então, qual que seria a ideia? Criar programas habitacionais para transferir essas pessoas dessas regiões de risco, para dessas condições insalubres, para uma área melhor ou para uma determinada casa criada por esse programa. Tá? Porém, isso é um processo que não gera lucro, é um processo que não gera nenhum tipo de interesse monetário, e isso é um dos projetos que dificilmente é tocado, é levado a sério em questão de governos. Tá? Você tem que na década de 90 vai surgir o movimento dos trabalhadores sem tetos, junto com o MST dos anos 80, mas qual que é a ideia do movimento? Tá? A gente tem uma visão, né, às vezes, do senso comum, de que eles vão invadir a nossa casa. Não. Assim, qual que é a condição para a ocupação de moradia? Às vezes, o próprio governo ele tem vários prédios desocupados que são inabitáveis, que está inabitável, em que não tem pessoas morando nesse prédio, que ele não administra mais, mas a propriedade é dele. Qual que seria a ideia? Transformar esses prédios que não são mais utilizados, que foram abandonados pelo governo, ou que foi abandonado por uma empresa porque deve para o governo e a situação está na justiça, não se resolve, tá? Transformar em moradia popular. Tá? A condição para a manutenção da defesa da moradia é essa. Eles não vão chegar na sua casa, fulano, sai de casa que agora a casa é nossa. Não, isso é uma visão totalmente distorcida do que é a proposta.
você tem grandes propriedades de terras ou partes, terrenos em que a pessoa é dona, mas não paga seus impostos, já está totalmente endividada. O Estado não vai fazer nada com aquele terreno, mas ele está com a dívida. Então, qual que seria a ideia? Olha, já como não tem solução, a pessoa não administra, a pessoa não vai construir, a pessoa não tem condições de arcar com essa dívida, transforma em moradia, né? Essa é a situação. Porém, é aquilo que vem acontecendo. Não é uma situação viável, né? O Estado não quer ter essa responsabilidade, né? Ele está se exaurindo, ele está se excluindo dessa responsabilidade. Os programas sociais vêm cada vez mais pressionando o Estado para que isso ocorra, mas o Estado está cada vez mais expulsando e tentando diminuir esses movimentos. E você tem também que a população, né, em determinado momento, começa a ver esses movimentos sociais como movimentos, como eu posso dizer para vocês, eles não começam a não apoiar esses movimentos, eles começam a ter uma concepção de que uma concepção distorcida da situação real. Então, fica nesse entrave, o movimento social pressionando, a população não tem um conhecimento, não sabe qual é a real situação, o Estado não vai atender essa demanda porque não é lucrativo, não é algo positivo para ele. Você tem que a iniciativa privada também não apoia esse tipo de ação. E essa questão de moradia, ela vai ficar sempre em defasagem, tá? A ideia de que esses problemas, né, essa concepção de programas habitacionais, ela vai ser sempre estar em defasagem com a necessidade real da população. A gente tem que no Brasil, a partir da década de 60, com a concretização do processo de industrialização, tá? A gente tem um êxodo rural, a maior parte da população brasileira, a partir da década de 60, começa a concentrar-se nas cidades, e isso é um problema para a cidade, né, para a sociedade. E o governo vai até tentar incentivar um programa de fixação no campo, né, para fazer, não, fiquem no campo, trabalhem na roça, no sítio, na área rural. Mas a tendência é que cada vez mais, desculpe, as pessoas migrem para a cidade. E uma das causas é a questão do quê? Da baixa renda e a falta de emprego no campo. Claro, a tendência do campo que é mecanização. Então, você tem o quê? O que antes você precisava de um monte de pessoas para trabalhar com a questão da mecanização, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o número dessas pessoas necessárias. E você vai diminuir a renda dessa pessoa. Então, a ideia, o que é? O que a cidade traz como imaginário? Eu vou para a cidade arrumar um emprego em que eu ganho mais, né? Então, isso também, essa cidade também vai causar esse imaginário na população do campo. Quando a gente fala do século XXI, tá? A gente tem que estar pensando qual que vai ser o futuro da cidade. Se você for pensar, o que vai ser uma cidade de São Paulo, que hoje já tem cerca de 12 milhões de habitantes e no agregado de cidades em volta beira quase 20 milhões de habitantes. O que vai ser dessas cidades, tá? A ONU diz o seguinte, que a população das grandes cidades vão continuar a aumentar, claro. Então, eu preciso ter reformas e eu preciso ter inclusão social. No sentido de que essas pessoas tenham acesso aos benefícios que essa modernidade possa melhorar a vida e a condição de existência dessas pessoas nessas cidades. Porque não vai ser mais suportado, ou não vai ter mais como suportar essas questões insalubres dentro dessas grandes cidades. Então, eu tenho que pensar em cidades espertas, né? Aqui o termo utilizado na apostila é Smart Cities. Né? O que vão ser essas Smart Cities das cidades do futuro? Elas têm que pensar na sustentabilidade, tá? Então, ela vai ter que ter essa preocupação com o meio ambiente, de ser autossustentável.
ela vai ter uma alta densidade demográfica. Então, o que vai acontecer? Menos espaço para mais pessoas. Então, eu vou ter que aproveitar cada espaço que eu tenho. Então, o que vai acontecer? Você já tem tendência disso em cidades como, por exemplo, Tóquio, né? Você tem apartamentos de 10, 12 metros, entendeu? Você tem pessoas vivendo em cubículos, né? Mas que essa é a tendência mundial. No Brasil, nas grandes cidades, em São Paulo já tem isso, né? Apartamentos de 12 metros, 18 metros, para atender essa demanda. Gente, pensa bem, 12 metros é o que? Um quarto, sabe? É um espaço minúsculo para que você possa viver. Então, a tendência, né, que a ONU aponta para essas grandes cidades é que elas precisam se adequar às necessidades da alta densidade. A informatização é a questão, junto aqui com a interatividade, de que processos, trabalhos, informação possam ser trazidos de forma interativa e que determinados serviços possam ser informatizados. Tá? Mini carros vão ser carros cada vez menores e que emitam cada vez menos poluentes, e transportes coletivos. Na verdade, se você for pensar numa grande cidade, a grande sacada para você ter uma situação no bom condição de transporte é a eficiência do transporte coletivo. Se você tem transporte coletivo eficiente, barato, você elimina a necessidade de carro. Você elimina essa ideia de que cada pessoa tem que ter um carro. Qual que é a ideia do transporte coletivo? É um transporte barato e que chegue em qualquer acesso e que tenha que ser eficiente, né? Então, a ideia é que aumente, né, o investimento, aumente a condição, né, do transporte coletivo para fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais o transporte coletivo e abandonem os seus carros, né? Não abandonar, mas usem, utilizem cada vez menos o seu carro. Então, isso traria uma melhora de fluição do trânsito, da questão da necessidade de utilizar-se do carro. Bem, eu vou deixar também um vídeo explicando melhor as reformas, tá, no Brasil. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.